Já de volta com o cenário econômico, e cada vez mais brasileiros estão investindo nos Estados Unidos e com isso recebem o Green Card, que é exatamente aquela condição de residente, ou seja, residente permanente nos Estados Unidos, estrangeiro sim, mas sem passar mais por todo aquele processo de obtenção de visto, independentemente do que você vai fazer nos Estados Unidos, porque você passa a ser um investidor. Para falar sobre o assunto, a Anelisa Bezerra é de uma empresa chamada LCR Brasil, ou Partners... LCR Capital Partners, perdão, especializada justamente nesse assunto. Ana, bem-vinda aqui ao cenário econômico. Obrigada, Fio, é um prazer estar aqui. Cresceu muito o número de brasileiros nos últimos anos, né? Desde 2010, para a gente pegar se comparado aos outros países latino-americanos aqui. Na verdade, o visto EB5, ele já existe desde 1990, mas de uns 10 anos para cá só foi que começou a ficar mais conhecido no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, nos últimos anos, a gente realmente vê um crescimento de brasileiro aplicando para esse tipo de visto. A gente tem um crescimento aí de 700% mais ou menos de 2015 para cá. De 2015 para cá, 700%? Cresceu, isso. E o ano passado, de 2017, a gente ficou em terceiro lugar. O Brasil foi o país número 3 em relação a vistos EB5 emitidos. A gente está atrás somente da China e da Coreia do Sul. E isso, obviamente, tem uma ligação muito clara com a situação econômica do Brasil e gente que desiste de ficar aqui e aproveita essa possibilidade para ir morar no primeiro mundo numa condição como residente permanente, é isso? Eu acho que tem alguns fatores que influenciam esse crescimento, né? Sem dúvida nenhuma, a instabilidade política e econômica do Brasil é um incentivo para o brasileiro buscar outras alternativas de moradia. Mas a gente tem também o mundo sendo mais globalizado, mais pessoas querendo outros tipos de passaporte, maior mobilidade e, sem dúvida nenhuma, o trabalho que a LCR tem feito de educar mais o mercado brasileiro sobre essa possibilidade, esse tipo de visto. Ana, e o que faz esse investidor? Quais são as obrigações que ele tem? O investimento é alto, não é? O investimento mínimo hoje é de $500 mil. Ele aplica no negócio nos Estados Unidos e tem que gerar emprego, daí ele pode pleitear esse tipo de condição. Isso mesmo. Então, muitos países no mundo têm um programa de cidadania por investimento. O visto EB5 é o programa dos Estados Unidos que oferece essa residência permanente, né? Então, por exemplo, em Portugal você pode investir X e comprar uma casa lá e você já tem o direito de residência permanente. Nos Estados Unidos isso não é possível. O programa EB5 ele tem algumas exigências bastante específicas a serem cumpridas para que você receba o Green Card. E quais são essas exigências? Eu sei que tem que gerar emprego, né? Acho que a principal exigência é a geração de 10 postos de trabalho por investidor. Por investidor. Correto. Quer dizer, o mínimo para investir é 500 mil. Isso. Ou seja, nesses 500 mil dólares ele tem que gerar 10 empregos. Exatamente. Então, acho que uma coisa importante a gente mencionar é que existem duas formas de você fazer esse investimento. Ele sempre tem que ser em pessoa física, né? Uma pessoa física aplicando para esse tipo de visto. Mas você pode fazer, você investindo na sua própria empresa, que a gente chama de investimento direto. E hoje em dia, acho que 3% do mercado faz esse tipo de investimento, porque o risco é muito maior de você conseguir gerar esses 10 empregos e manter conforme a lei necessária. A outra forma, que a gente chama de investimento indireto, é o investimento passivo. Então, você investe numa empresa, num projeto de EB5, e aí essa empresa é que fica responsável pela geração dos empregos. Você investe numa empresa que já existe, que pode ser de um americano que já está lá, ou não? Na verdade, você investe num projeto de EB5. Então, existem diversas empresas nos Estados Unidos que têm autorização do governo americano para captar esse recurso, para oferecer projetos de EB5. Quer dizer, é uma fonte de recurso para investimento, que empresas olham justamente para esse dinheiro que vem do exterior. O EB5, ele tem sido muito usado nos Estados Unidos nos últimos anos, porque é uma forma de captar o capital estrangeiro para a economia norte-americana e também criar empregos nessa economia. Por isso que ele está sendo tanto utilizado. E há questionamento sobre o funcionamento desse visto nessa gestão de Donald Trump ou não? No começo, o brasileiro, principalmente, ficou com bastante medo, né? Porque a política dessa nova administração
é muito importante. A política imigratória sempre vem à tona. Mas especificamente o visto EB5 é um visto que não foi comentado. A gente acredita que, na verdade, é um visto que eles gostam, porque ele atrai o imigrante qualificado. Ele está atraindo capital estrangeiro para os Estados Unidos sem que a pessoa que paga impostos lá tenha que fazer nada, né? Então está trazendo mais dinheiro e gerando mais empregos. Está realmente fomentando a economia americana. Alguém que gera renda não custa ao Estado americano. Não custa, exatamente. E o investidor é só ele ou a família dele? Qual é o limite para ter o green card? O investimento atende a quantas pessoas? Certo. O investimento tem que ser feito em nome de uma pessoa física, né, o aplicante para o visto EB5, e aí esse aplicante tem direito a escolher quem entra como dependente na sua petição. Então pode entrar cônjuge e filhos solteiros até 21 anos. Então uma família pode ter, por exemplo, uma família de 3 filhos, você consegue o green card permanente, né? O green card que é a residência permanente para 5 pessoas. Isso, e o custo é o mesmo. O custo é o mesmo? Correto, é. Eu fico imaginando se há casos assim, por exemplo, de famílias muito numerosas, mas a lógica é a mesma. O fato do sujeito ter 10 filhos não muda a lógica dele de ser ele o cônjuge mais os filhos, não é? A lógica é a mesma. Eu, sinceramente, eu não sou advogada de imigração, então eu não sei te dizer se existe ou não um limite nesse momento. O que eu sei que existe, conforme você vai passando pelo processo, tem uma etapa que você tem que fazer um processo consular, e aí você tem um gasto a mais por número de pessoas que você entra. Claro que quando a gente olha a distância, de alguma forma é uma fuga de capitais. Alguém que poderia estar investindo e gerando aqui, emprego aqui, está investindo no outro país. O outro país olha isso de uma forma, porque isso aí é um dinheiro muito barato para o negócio americano. Sem dúvida. Quando alguém capta um valor desse, isso aí vem sem juro algum. Ele tem uma obrigação social de gerar emprego. Se obviamente se é um negócio, naturalmente vai gerar empregos, né? Mas isso, o momento de crise fez com que aumentasse esse número de pessoas, dos brasileiros, investindo nos Estados Unidos, é isso? Eu acho que o momento de crise sim, mas como eu falei, também não foi só isso, foi a descoberta do mundo inteiro sobre esse tipo de visto, que antes não era muito conversado, ninguém falava muito sobre esse visto. 80% de quem aplicava para esse visto era o chinês, e hoje isso está caindo, e hoje você tem aí Brasil e Índia, por exemplo, como mercados emergentes na aplicação do EB5. Exatamente nesse tipo de visto. Exato. Ana, obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao cenário. Foi um prazer, e eu gostaria só de falar que quem tiver mais interesse em saber sobre isso pode entrar em contato com a LCR, né? LCR Capital Partners. No site da empresa. O site é www.lcrcapital.com. Tá bom. Muito obrigado, Ana. Muito obrigada pela oportunidade. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. A gente volta amanhã.